pode ser que tenha interferência aqui, eu até desliguei um pouco, porque estava dando interferência. O Adão está numa reunião ali, no outro cômodo, com a aliança lá, eles vão entrar no programa e tal, para falar um pouco sobre os nossos tratamentos espirituais que a gente iniciou no SEMI, né? E depois acabou se iniciando esse tratamento, em algumas casas da aliança já estão fazendo. E hoje o Eduardo pediu para que todos, de cada assistência, dirigente de cada assistência, falasse um pouquinho do SEMI. Dirigente de cada assistência do SEMI pediu para mim, para eu também falar para as outras diretoras. Eu expliquei que não podia entrar por causa da escola de aprendizes, mas a Regina vai falar no meu lugar, a presidente do SEMI. Então, pode ser que vai ter interferência, porque eu vi que teve no início, quando a gente estava estudando, eu tive que apagar, desligar um pouco o meu microfone, porque o Adão se empolga e ele fala muito alto. E aí, vocês escutam aqui, é impressionante. Outro dia a gente estava tendo um estudo junto, eu aquele lá, o pessoal pediu para mim falar para ele falar mais baixo. E eu pedi para ele falar, mas ele daqui a pouco ele se empolga e ele fala alto de novo, tá? Aí qualquer coisa eu desligo de novo. Então, se eu desligar o som, é por isso, tá bom? Então, nós vamos envolvendo a Márcia com muito carinho, que ela está aqui conosco novamente, graças a Deus, né, Márcia? Seja bem-vinda para a gente iniciar a nossa aula. Obrigada, Fátima. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco. Eu vi um pedacinho, o início da live lá da Aliança, vi que estava toda a galera do SEMI, vi que o assunto ia ser interessante, mas da mesma forma estou aqui com vocês, então vamos ver depois. Então, depois a gente vai poder depois ver. Depois a gente assiste. Assiste. Isso que é o bom da internet nessa hora, né? Nós temos ali. Ô, Márcio, ó, eu cliquei em compartilhar, tá dando assim, host desabilitado, participante screen shared. Eu estou bloqueada, de novo. Não pode ser, peraí. Vou printar a tela e mostrar para você. Eu acho que o seu aparelho, Márcia, ele tem um bico com o resto aí. Eu acho que ele só gosta do Google Meeting. Então, tá bicudo. Tem que conversar com ele, fazer carinho nele. A Júlia acabou de compartilhar. Peraí, Márcia, peraí um pouquinho só. Não sei se é meu e-mail, que raio que é. Ligar não. Por favor, Márcia. Oi. Clica na sair da sala. E sair da sala simultânea. É um azulzinho. Living room? Isso, tá em azul? Isso. Tem um azul aqui, eu não sei se é esse. Mesmo, esse mesmo. Vai lá. O breakout room. Espera aí, Márcia. Eu vou te dar um comando aqui. Você tem que tornar co-anfitrião. Márcia. Você me tirou das duas salas, foi isso? Isso. É que a gente sai da sala. Agora você está co-anfitrião, não tá? Apareceu em algum lugar. Anfitriã. Participantes. Aí vai aparecer o menuzinho do lado. O seu nome tá entre colchetes. Co-host. Tá co-host. Tá bom, é isso aí. Agora vai, né? Se não for agora, não dá mais. Peraí que então vamos embora. Vamos lá, peraí que eu vou te encaminhar para lá. Tá bom, vamos embora. Agora você faz o seguinte. Apareceu na sua telinha 4 quadradinhos. Sala simultânea. Acho que é room. Não, ele não está aparecendo aqui. Ele está aparecendo 2 de você e uma minha. Não, embaixo no menuzinho.
No menuzinho, tem 4 quadradinhos. Sala simultânea. É que você está em inglês, né? Como que é? Mas mesmo assim ele está aqui, ó, multi-stop, security, participante, chat, compartilhar, reactions, e aí tem o more, e o more record, e o leave. Deixa eu ver se eu ampliar aqui, ele vai. Aí depois ele só tem, quando eu coloquei aqui os participantes, apareceu nós. Leaving, give back, ele não tem sala simultânea para mim. Living, give back. É isso, living, give Mas back. se eu clicar nesse leave back aqui... Você vai voltar para a sala. Então deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo, é essa daí. É que está em inglês, por isso que é que o inglês... Eu não sei se ele vai dar leave back aqui, mas vamos lá. Eu vou fazer, se eu cair, eu entro de novo, tá bom? Tá bom, não, é que o back você volta para a sala. Então, mas ele sumiu esse leave back. Meu Deus do céu, aqui, ele estava aqui. Record, join breakout room. Porque aqui, se eu der breakout room, ele vai dar sala compartilhada. Isso. É nele? Isso. Então, vamos lá. Vai ficar bonito. Yes. Charity, optimize, share. Jesus, Maria José. Pronto. Bom, pessoal, vocês estão vendo o... Tá certinho. Tá bom, então vamos embora. Eu só não estou vendo vocês, mas não tem problema, porque eu não sei mexer nessa parte, mas qualquer coisa chama para a aula e lá vamos nós. Bom, Evolução Anímica 2. Eu estava ouvindo vocês um pouquinho no livro lá da Gênesis, realmente o livro é interessante. Eu novamente falo que às vezes a gente precisa ler outras coisas mais. Na dúvida, sempre fiquemos com Kardec, mas é bom que a gente leia André Luiz, Evolução em Dois Mundos. É bom que nós leiamos também sobre realmente a parte de física quântica. É bom que a gente entenda um pouquinho mais, mas é muita informação de uma vez. Então, olhando agora para dentro da nossa evolução anímica, a gente vai entender alguma coisa. Se quiserem, depois a gente complementa no final. Bom, aula passada, nós vimos o quê? A mônada, ela saiu exatamente da onde? Da centelha divina. Então, praticamente é como se fosse essa luz, nós somos luz. E um dia nós vamos voltar a ser realmente luz. O que aconteceu no meio do caminho? A gente deve ter dado alguma derrapada na curva e, por enquanto, a gente está ainda nos momentos de aprendizado, de prova e expiação. Porém, nós estamos num momento maravilhoso da evolução, nós estamos vivenciando essa transição planetária e nós pedimos esse período de participar. Então, vai ser muito bom para aqueles que souberem aproveitar. Aqueles que souberem aproveitar esse período que nós estamos, com certeza não vai subir de escada, vai subir de elevador. Mas, para isso, tem que fazer aquilo que Jesus disse ao cobrador de impostos: larga tudo e me segue. Então, a gente precisa, de vez em quando, largar tudo e seguir. Mas o largar tudo não é largar a casa, o emprego, viver de luz, etc. e tal. É seguir, realmente largar tudo, largar vícios, defeitos, essas situações e seguir a Jesus, ok? Aí nós vimos também que a mônada, quando sai do Criador, ela experiencia pelos reinos mineral, vegetal, animal. E quando chega no nominal, ele tem várias reencarnações. E pelo tempo que é passado, ele ainda continua tendo todas aquelas informações das experiências que passou nos outros reinos até chegar aqui. A evolução continua. De que forma? Nós somos este ser abençoado, maravilhoso, esse corpo perfeito, perfeito que Deus nos deu, com células, órgãos, aqui é um microcosmos dentro de nós. Nós temos tudo o que nós necessitamos. Porém, a gente acaba estragando esta maravilha toda com os nossos defeitos morais, porque aqui nos pensamentos o negócio fica complicado. Quando nós estragamos o nosso corpo físico com os nossos excessos e sedentarismo, e assim vai. Mas
A evolução continua porque nós somos fadados, sim, a ser feliz, e sim a virar luz, a se tornar um ser integral. E quem sabe, com certeza, como disse Jesus, podeis fazer tanto quanto eu, ainda melhor. Então, nós temos que ter essa certeza, que com certeza nós vamos chegar ao nível de Jesus. É óbvio que ele vai estar muito mais à frente do que a gente, pessoal, porque hoje ele já está muito à frente de nós. E um dia, quando nós chegarmos lá, a gente vai estar com um ser extremamente iluminado e nós poderemos experienciar e ter a oportunidade de construir um orbe, como Jesus teve a oportunidade, com certeza, muitos outros que foram construídos para nós podermos experienciar e evoluir. E a natureza não dá saltos, isso é óbvio, né? Em todas as etapas, a mônada evolui, ela adquire experiências, conhecimentos, órgãos, células, sistemas, funções e o automatismo. Aquilo que nós falamos na aula passada, automatismo das células, fluxo sanguíneo, batimento cardíaco, respiração, entre outros. Nas etapas anteriores, como já vimos, a mônada adquire assimilação. O que ela vai assimilar? Função orgânica pela qual seres vivos transformam os alimentos em substâncias próprias. Então, ela vai assimilar, vai se nutrir do sol, do ar, da terra e vai transformar isso em vitaminas, em células, seja aquilo que é necessário o alimento no reino vegetal ou mineral, até no próprio reino animal, quando busca as novas formas de alimentação. A adaptação, ajustamento do ser ao meio em que vive. Que adaptação é essa? No reino mineral, a gente se adaptava ao vento, à chuva, a todas as intempéries, erosões e tudo que tinha direito. No reino vegetal, a mesma coisa, adaptações que eram necessárias, porque de repente a plantinha estava lá e crescia um frondoso arbusto, alguma coisa assim, que tampava o sol dela. Então tinha que se adaptar, buscar uma nova solução para essa situação que tinha. E também a hereditariedade. Todos nós temos isso desde os primórdios. São os resultados obtidos nas experiências realizadas. Tudo é conhecimento, tudo é somado, tudo é agregado. E isso está guardado. Nós vamos ver já já ali nos próximos slides. E seleção. A seleção natural, sobrevivência das variedades, vegetais, animais, até os hominais, que um dia, se houver uma, sabe-se lá o quê, a gente não entrar nessa seleção natural. E aí aquela história que os mais adaptáveis sobrevivem com o sacrifício dos menos adaptáveis, como desta forma vão desaparecendo. Quantas espécies foram se transformando? Quantas espécies foram desaparecendo? Até muitas espécies estão sendo realmente, estão desaparecendo em função do ser humano. E aquela situação de o mais forte vence o mais fraco. A questão não é nem de vencer, a questão é realmente mudanças climáticas, mudanças em todas as situações onde a gente se adapta ou não conseguimos. E como diz Divaldo Franco, o ser humano é adaptável. Nós nos adaptamos a muitas coisas. Faz frio em lugares extremos do planeta e vivem pessoas lá, que eu jamais viveria num clima com 50 graus abaixo de zero. Mas, com certeza, tem pessoas que estão adaptáveis e adaptadas àquilo. Da mesma forma, pessoas que não conseguiriam viver no nosso Brasil, no Nordeste, Rio de Janeiro, até mesmo aqui em São Paulo, nessa estufa que a gente vive quando vem o verão. Então, pessoas que passam mal, mas nós estamos adaptados ao nosso sistema, ao nosso meio ambiente. Então, por isso, o ser humano, sim, é adaptável. Ele só ainda não está se adaptando a respirar dentro da água ou no espaço, que não tem oxigênio. Mas, quem sabe, um dia não tem situações ou evoluções onde algumas adaptações vão ser feitas. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz o seguinte, que está inclusive no nosso livro, que ele fala assim: as hostes do invisível, que sob a orientação sábia e amorosa de Jesus, dirigem os fenômenos terrestres, já tinham operado uma definitiva transição no corpo perispiritual,
pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais, em certos intervalos de suas reencarnações, diz Emmanuel. Eu queria chamar a atenção de vocês sobre isso e perguntar as dúvidas de vocês, porque quando ele fala aqui, esse livro é fantástico, A Caminho da Luz, e nós estamos a caminho da luz, ele fala aqui que aqueles sob a tutela do Cristo operaram mudanças no nosso perispírito, em regiões siderais. Quando a gente está falando de regiões siderais, a gente lembra, na casa do meu pai existem muitas moradas. A pergunta que eu faço para vocês, que moradas são essas, pessoal? Podem abrir o microfone e falar. Não tem certo, não tem errado. Ninguém? Eu posso. Bom, então vai lá. Eu não estou vendo, desculpa, mas vai lá. Quem é? É a Sol. Oi, Sol, fala. Então, eu vou falar pela minha experiência de sentimento interno que eu tenho desde criança. Ok. Eu sinto que a minha evolução não veio do planeta Terra. Eu não fui formada aqui. Eu sempre senti isso. Que eu venho de eu tenho essa memória que eu venho de um local. É um planeta que tem 2 sóis. E a sociedade ela está bem avançada no sentido que não tem a materialidade do dinheiro, faz o bem para todos, todos vivem no mesmo padrão, uns ajudam os outros, ajudando um ao outro em todas as necessidades. E é uma sociedade muito bonita, é um lugar, assim, para mim, quando eu lembro dessa memória, é um lugar de paraíso, né? Mas, como todo o sistema, e eu me incluo nisso, a gente adquire os saberes e não sabe usar. E eu sinto que eu cometi uma grave situação que eu não pude ficar lá. Eu sinto, e é uma perda muito grande, porque quando eu vejo isso, eu me sinto, eu chorava muito quando criança, quando eu lembrava disso. Eu vivia sempre muito triste com isso. Mas, assim, eu vim para a Terra há muito tempo atrás, eu tenho essa memória também de quando foi, por que foi, e estou aqui até agora e assumi, e eu me comprometi com o planeta Terra. Então, a única coisa que eu sempre olho quando eu vejo assim, com as pessoas, e pela minha sensibilidade que eu tenho mediúnica, eu me sinto parte do planeta Terra, mas ao mesmo tempo não me sinto parte do planeta Terra. É meio confuso explicar isso. Não é nada confuso para mim. Para mim é muito claro, porque todos nós não somos terrestres. Nós fomos expurgados, nós fomos convidados a nos retirar, porque em algum momento da nossa história, da nossa existência, que nós temos, sabe-se lá quantos milhões e milhões de anos, nós seguimos a pessoa errada. Hoje nós estamos seguindo Jesus. E nós viemos do braço de Órion, ou seja, naquela região onde temos Capela. Então, tem várias regiões ali onde, que eu não vou entrar em detalhes mais profundos, onde nós chegamos todos, né? Jesus, na verdade, Jesus, ele é o governador da galáxia. E nós não, e na galáxia a gente está na periferia. O nosso sistema solar está na periferia. Quanto mais afastado do centro, menos evolução nós temos. Quanto mais perto do centro, mais evolução, menos corpo físico, mais corpo perispiritual. A gente chega lá, isso é certeza. O importante é o quê? Não nos culparmos. Que bom que você tem essa lembrança. Que bom que você está aqui com a gente no planeta e pode ajudar. Que bom que você está vivendo nesse momento de transição planetária junto conosco e que bom que neste momento a gente pode realmente escolher mais uma vez seguir a luz, porque na verdade a gente, em algum momento da história, que eu não vou entrar em detalhes, como eu disse, nós infelizmente seguimos o líder errado. E quando a gente seguiu o líder errado, a gente fez o melhor que a gente sabia fazer. Esse é o importante. Muitas vezes, na Umbanda, quando eu trabalhei um tempo na Umbanda, as entidades, toda vez que eu passava com alguma entidade, a primeira frase dela era: continue na luz, não desista da luz. Era sempre o mesmo recado, sempre o mesmo recado.
Por isso eu digo para você, leia A Caminho da Luz. Aí você vai entender tudo isso. Eu E já tem li outros 2 vezes. Ótimo, que bom. Gosto muito E dele. outra coisa, gente, vocês repararam que nosso sistema, é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Então, existem vidas, sim, em outros planetas do nosso sistema solar, mas não igual a nossa que nós conhecemos. Para isso, nós precisamos, sim, tirar todo esse peso astral que nós temos do nosso corpo. E isso é a evolução, é essa evolução que nós estamos passando, é esse momento de seguir adiante. Mas para isso a gente precisa entender, às vezes, das parábolas de Jesus, que até hoje é difícil, às vezes, a gente entender, nas entrelinhas, o segue-me, larga tudo e me segue, é exatamente o quê? Larga a raiva, larga o ódio, larga essa história, putz, errei, pisei na bola em algum momento, fiz um negócio muito ruim. Fez, ok, já foi. Já teve uma outra oportunidade, estão aqui. Então vamos embora, vamos voltar ao Pai. É essa a situação. Porém, às vezes nós somos enraigados e aí aquela situação dos defeitos morais falam mais alto. Só que nós precisamos, como dizem alguns palestrantes por aí, nós estamos fazendo a prova do Enem espiritual. A gente precisa, no mínimo, para permanecer aqui, estar no mínimo na nota de corte. Se a gente ficar abaixo da nota de corte, sinto muito, nós vamos acordar em algum lugar que nós somos convidados a nos retirar. E isso já aconteceu várias outras vezes. Porém, nós precisamos seguir adiante. Então, façamos o nosso melhor. Estudar, aprender, dividir, disciplina, e aceita, como dizem por aí, aceita que dói menos. Quando a gente aceita e aos poucos a gente vai entendendo aquilo que hoje não nos é revelado, no momento certo a gente vai aprender. Tem muita literatura para ler, tem muita informação que vai responder às perguntas de todos vocês. Ok, pessoal? Posso seguir? Pode, Márcia. Só uma coisinha que eu queria dizer aqui. Fala, querida. Assim, para muitas pessoas eu sou considerada maluca, porque eu tenho uma abrangência de olhar as coisas como um todo e saber que cada um se completa no outro. Então as pessoas geralmente não entendem, porque eu expando, a partir do momento que eu expando muito o que eu penso, as ligações que eu faço, eu também trago para dentro o que eu preciso fazer. E algumas vezes, não é, agora nem tanto, isso era mais assim, não é sempre, mas quando eu vou dormir, que eu vou para o plano astral, ou se eu não estou trabalhando, eu geralmente acordo com vários insights de aulas que eu assisti. Né? E como eu vi e hoje o tema vem me abordar justamente numa aula que eles falaram sobre o sistema límbico, que agora, no momento do planeta Terra, tem que estudar muito o sistema límbico, porque a gente está travado. Vou falar já. Tem alguns slides aqui. Tá vendo Okay. como você foi estudar? Talvez, olha, infelizmente eu não lembro o que eu sonho. Eu fico muito triste com isso, mas quem sabe eu estava estudando lá com você e eu não sabia. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando isso, é bem exatamente o que a Sol falou, em alguma coisinha que eu falei. Nós não somos terrícolas natos. Nós realmente, pela misericórdia divina, fomos trazidos para cá por situações erradas lá atrás. Não importa, mas o importante é que nós estamos novamente começando. Como diz Chico Xavier, né? Embora eu não possa voltar atrás e começar de novo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então é isso que a gente está buscando, fazer um novo fim. Quando a gente está falando de cérebro, vocês acreditam que isso daqui era o nosso cérebro primitivo? Que era ligado aqui? Opa, exatamente. Com certeza. Isso daqui eram os nossos primeiros cérebros, que aqui vinha para a medula óssea, uma coisa chamada de cérebro reptiliano, já vou falar um pouquinho. Isso. Adoro. E aí aqui, ó, quando ele coloca, o cérebro vai evoluindo e chega até hoje, aqui cá estamos. Futuramente a gente vai ter mais uma evoluçãozinha aqui. O que acontece? Antigamente, lá nos nossos primórdios, os seres foram sendo adaptados para receber nós que viemos de outros orbes, para que pudéssemos nos adaptar aos seres que aqui já estavam, às formas que aqui estavam. Então, pessoal, já tinha uma parte protuberante aqui da parte óssea, dos ossos, a queixada muito maior, e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Nós estamos fadados a melhorar. Se a gente for ver a evolução
aqui da parte craniana, hoje nós estamos aqui no Homo sapiens sapiens. Haverá, não dá um salto quântico, mas existem alguns saltos que é nessas mudanças de orbes, nessas situações que nós vamos, e quem ficar na Terra está fadado na regeneração a ter futuramente essa parte aqui, essa parte nossa aqui do cérebro, não sei se vocês estão vendo eu no vídeo, mais avantajadinha, né? A gente vai ser meio mais cabeçudinho, porque o nosso cérebro vai dar mais uma expandida. Por quê? Porque o nosso DNA, nas próximas encarnações que nós voltarmos, se Deus quiser a gente volta para esse planeta, já vem com uma alteração no DNA. Como as crianças de hoje em dia já têm aquela facilidade de um monte de coisa. Hoje nós temos o véu do esquecimento por N motivos, mas nos mundos de regeneração, e na parte que nós vamos chegar nele, no mundo de regeneração, conforme a nossa evolução, nós não vamos precisar mais aquela história, como é que agora eu tenho que aprender a ler, agora eu tenho que aprender a escrever, tenho que aprender a andar. Não, já vem com a gente. É essa evolução do cérebro, do ser, que aí você consegue fazer e que outros orbes estão muito mais avançados. Nós vamos chegar lá, só que tem que ter aquela tal da paciência. Aí aqui, quando a gente está falando lá dos nossos cérebros, de novo, aqui, ó, por que o cérebro do réptil, né? Eu já vou chegar lá. Ele começa realmente com uma bolinha, milhões e milhões de anos, ele vai indo, aumentando, melhorando e vai expandindo. Essa parte aqui eles falam do reptiliano porque é o instinto de sobrevivência, mas ele vai se multiplicando até chegar aqui. Mas um pouquinho melhor para vocês entenderem. Onde está o cérebro reptiliano? Aqui, ó, no início. Isso, bem aí, é bem abaixo. Perto Isso, o que ele fala mesófago. aqui? Ele é formado pela medula espinhal, pelas porções basais do prosencéfalo. Vocês não precisam ficar decorando nada disso. Esse primeiro nível de organização cerebral é capaz apenas de promover reflexos simples, o que ocorre em répteis. Então, por isso o nome reptiliano. E as características de sobrevivência, responsáveis pelas sensações primárias, como fome, sede e outros. A gente não tem fome, a gente não tem sede, a gente não tem instinto de sobrevivência, faz um barulho, a gente não sai correndo. Da onde vem, pessoal? Daqui, lá de trás. E o instinto de acasalamento também. Tudo isso. Por quê? É o que nós experienciamos lá atrás, não necessariamente neste orbe. Em algum momento da história, nós passamos por esta evolução. Aí, o que acontece? Passa-se mais um pouquinho a evolução e vem o sistema límbico. O que é? É a unidade responsável pelas emoções e os comportamentos sociais. É uma região constituída de neurônios, células que formam uma massa cinzenta denominada lobo límbico. Aqui estão as nossas emoções, estão mais as nossas intuições. É aquela parte que a gente sai da agressividade, entre aspas, do cérebro reptiliano, da defesa, onde a gente vai expandir a consciência, a moral, um monte de coisas que tem ali. Eles dizem que foi essa parte que 90% da população terrestre perdeu-se nos outros mundos. Foi a parte que detonou, que está vindo para cá para recuperar. Pode ser, porque, na verdade, para perder isso daqui, só se ele perde a consciência e se torna um ovoide, que eu não vou entrar em detalhe nisso, mas não é o caso aqui nesse sentido. O que acontece? Nas migrações, quando a gente veio encarnar nesse planeta, aqueles slides anteriores, nós tivemos que nos adaptar. A gente ficou lá no plano espiritual um bom tempo ali no sono, dormimos até dizer chega, até que todos os engenheiros espaciais conseguiram ter um ser que conseguiria se adaptar, porque nós já estávamos lá, fizemos o que não devia, a gente derrapou na curva, literalmente, e aí chegou uma hora que podiam ter as primeiras encarnações. Aí aquela história do paraíso perdido, dessas coisas todas, é essa saudade de casa, essa coisa que se tem lá de trás, que falava, ai, nossa, como era bom, eu plasmava, aparecia a comida na minha frente, ai, eu não andava, eu flutuava. Sim, não é loucura, gente, não é loucura. Ai, delícia.
mas é a evolução. Jesus não andava sobre as águas porque o corpo dele já era um ser. Ele não é um único. Existem seres crísticos, vários, só que ele é o nosso ser crístico. E para isso nós precisamos evoluir fisicamente aqui dentro da nossa parte física, para que os corpos mais densos, corpo físico, o duplo etéreo, o perispírito e o mental inferior, que nos arraiga a Terra, ele possa ser, aos poucos, vamos chamar assim, perdidos. Para quê? Para que a gente tenha os corpos que nem só de Jesus. Por que Jesus levou 1000 anos para realmente chegar ao nosso planeta? Exatamente porque ele não tinha mais esses corpos que aterrava. Ele precisou refazer. 1000 anos do nosso tempo, lá foi um estralo nos dedos deles. E ele, numa envergadura que ele tinha, foi rápido, só que ele fez todo esse processo. Então, tudo evolui. Involução não existe, existe estacionar. A gente estaciona ou vai perdendo a consciência de nós mesmos, onde a gente se torna um ser orvolizado. Veja no curso de médios que vocês vão ter isso. E, por fim, nós chegamos nessa parte da evolução do córtex central, que os humanos possuem em sua atual configuração há mais de 1 milhão de anos. Ou seja, para conseguir desenvolver isso foi 1 milhão de anos, pessoal. Então, ela é uma fina cobertura da zona externa do cérebro e apresenta uma grande quantidade de sulcos. Tem uma espessura de aproximadamente 2 milímetros e está dividida em 6 camadas, se estendendo no plano... ser estendido num plano, ele teria o tamanho de um guardanapo. E esta camada que nos proporciona todas as recordações, conhecimentos, habilidades e experiências acumuladas graças aos nossos 30 bilhões de neurônios ou mais. Isso é só uma palhinha. Estudem o cérebro, não precisa ser letrado nem nada disso, mas busquem na internet informações. Vocês vão ter muitas respostas do que vocês gostariam de ter, ok? E aí, com tudo isso, a inteligência ela vai sendo aprimorada. Então, quando surge a razão, dela nasce a liberdade de escolha. Da liberdade de escolha, consequentemente, vem a responsabilidade. E o homem, eu pus entre aspas, porque ipsis lips, o homem resume em si todas as menores consciências. Cada célula tem sua consciência pequenina, embora, presidindo o seu recâmbio em todos os tecidos, em todos os órgãos. Cada órgão tem também sua consciência que dirige as células que o compõem. Uma consciência maior, Deus, coletiva, dirige o funcionamento de todo o organismo, os espíritos, Deus, as consciências supremas. Uma consciência instintiva que reage e conserva a vida animal. Ou seja, pessoal, quando a gente está evoluindo a nossa inteligência, a gente precisa evoluir junto com a nossa moral. Não adianta a gente ter uma inteligência extremamente elevada e a nossa moral está lá no calcanhar. Não dá equilíbrio, não dá liga. Aí aquela coisa, de novo, vocês vão ser convidados a se retirar. Agora, quando a gente consegue também muita moral e pouca inteligência, também não está dando certo, pessoal. Não é muito paz e amor, nada disso. Tem que ter um pouco mais de inteligência. Os dois têm que caminhar junto. E aí, da Caminho mesma do forma... meio, né? Oi? Caminho do meio. É o caminho do meio. E da mesma forma, se não tiver os dois o caminho do meio, simplesmente também vai ser obrigado a se adaptar. E quando a gente fala de expurgos planetários, não vejam isso como uma coisa ruim. Vamos pensar numa coisa. Você está estudando numa escola, que é o nosso caso, nós estamos numa escola evoluindo, estudando para melhorar. Só que chega um momento, alguém vira para você, para os pais, e fala assim: olha, seu filho já está num ponto aqui que a nossa escola não ajuda mais ele. Ele precisaria estar numa escola melhor, porque ele tem uma inteligência muito avançada. Ou seja lá o que for, o conhecimento já está aqui. Ele não precisaria estar aqui, entenderam? E a mesma coisa acontece quando a gente está meio atrasadinho. Olha, não está se ligando aqui. Não é melhor colocar ele aqui nessa outra turma, nessa outra escola aqui, onde ele vai conseguir, por amor, por repetição, por aprendizado, seguir junto? Então, é isso que acontece. Agora, a gente vê esses tipos de coisa de uma maneira catastrófica, uma punição. Deus não pune ninguém. Nós que fazemos o que não devemos. E o que não devemos? Nós não devemos
matar, roubar, fazer acontecer, tudo que a gente faz, e a gente já fez em algum lugar. Por quê? Nós tínhamos muita inteligência. Essa coisa de que a gente vê no livro Nosso Lar, plasmaram lá a sopinha, não sei o que lá, plasmou a roupa. A gente fazia isso, provavelmente, em algum momento da história, tudo. Só que chegou um momento que a gente usou para o mal, destruir as pessoas com o nosso pensamento. Eu falo que hoje em dia... Só deixou esse negócio de plasmar, eu dou muita risada, porque é rapidinho. A pessoa não plasma nada, ninguém plasma nada. Eu falei, plasma sim, porque quando você deixa o corpo, você sempre sai com uma capinha, com uma roupinha branca, pelado, ninguém se vê no plano espiritual. Não. E aqui também, materialmente, falou, plasmou. Brincadeira. Não, mas é verdade. Aqui, quando a gente fala coisas boas, quando a Fátima pergunta, trouxe coisas boas? Vocês às vezes não falam, mas a gente tem que lembrar das coisas boas, porque a gente está plasmando energia boa, positiva. O contrário também é a mesma coisa. Então, a gente precisa realmente entender como plasmar as coisas boas. Por que a gente às vezes não tem condições, o ser humano no geral, de ir para outros planetas, que não estão querendo mandar a sonda para Marte, para a Lua, sei lá para onde for? Porque nós somos ainda muito belicosos e conquistadores. Chico Xavier, no Pinga Fogo, disse: o dia que a humanidade tiver a base na Lua e outras coisas, a gente vai dar um salto tecnológico muito grande. Só que para isso a gente tem que ter muito mais amor, compaixão no coração, ser menos conquistadores. Enquanto quiserem só ir para a Lua para conquistar os outros planetas, ou montar casinha em Marte, melhor não. Fica por aqui mesmo que a gente vai fazer estrago no planeta, não vai dar certo. E aí, o que acontece, pessoal? A gente está falando de uma coisa que é o nosso subconsciente. Tudo se conserva, todas as conquistas alcançadas pelo ser em sua larga peregrinação. Ou seja, o tempo que a gente já viveu lá atrás, tudo que a gente já aprendeu. Então, o subconsciente é a nossa caixinha de Pandora, é o nosso HDzinho, é o nosso disco rígido. Todo o cérebro, na verdade, é o nosso disco rígido. O disco rígido dos computadores foi literalmente copiado daqui. Aqui é a perfeição, né? O do computador é só um rascunho realmente mal feito, mas ajuda e serve para alguma coisa. Tudo que a gente aprendeu desde das nossas experimentações no mineral, no vegetal, no animal, ele é preservado e guardado. E pode surgir a qualquer momento desde uma excitação de repente, sempre que algo exija isso daí. Por exemplo, no reino animal, lá, quando a gente ainda já estava na parte da defesa, da caça, eram os bichinhos, a gente estava experienciando por ali, a gente não tinha que, às vezes, se defender. O animal ele tinha que defender o seu território. E quantas vezes no pisa no calo da gente acontece alguma coisa, vem aquela ira lá de dentro, aquela raiva lá de dentro, que você quer defender o seu território. Veio daqui, ó, tá aqui, guardadinho no nosso subconsciente. Ou quando vem aquela sensação de um paraíso perdido, aquela saudade de casa, mas que casa que é essa que eu não sei de onde que vem? Tá aqui, ó, guardadinho no nosso subconsciente. Tá lá. É a mesma coisa que falamos. Quando a gente aprende a ler e escrever nesta encarnação, hoje em dia você lê sem ter que ficar lembrando de juntar o N com o O para dar nó, o S com U, com B, com C, para dar a palavra inteira. Você não precisa mais fazer isso, porque está lá. E automaticamente é acionado pelo nosso subconsciente essa informação. Então, tudo que nós aprendemos fica guardado. E sempre que houver a necessidade, aquilo vem à tona para fazer o que for necessário, para o bem, ou se não for para o bem também, aquilo vem à tona. Cabe a nós sabermos como vamos utilizar. Dúvidas até aí, pessoal? Então, vou seguir. Se tiver dúvida, interrompe. Consciente, este pedacinho aqui em cima, como se fosse, e o subconsciente, tudo isso daqui. Porque sempre se dá essa analogia aqui do iceberg. Exatamente porque é isso, pessoal. No nosso subconsciente é a zona dos instintos, das ideias que estão lá inatas, das qualidades obtidas, o nosso passado, tudo que adquirimos, como eu falei. Por isso, reencarnamos, não só para quitar os débitos lá de trás, mas para evoluir, para aprender. O nosso consciente, para substituir, ele não é mais necessário para que seja dirigido.
tudo que foi adquirido está lá no subconsciente, no automatismo. A respiração, a alimentação, a digestão foi aprendido no reino vegetal, quando a gente estava lá experienciando junto com as plantinhas, planta carnívora com seu estômago, demais plantas com os pólis, já aparecia órgãos das reproduções através dos insetos e das plantas para fazer a reprodução. Isso está lá no nosso automatismo. Então, faz a necessidade. O consciente, ele representa unicamente essa fase que nós estamos vivendo, o aqui, o agora, nesse momento. O restante é apresentado como forma de instinto, caráter, personalidade que assumimos. Então, no aqui e agora, a gente fala muito de estar consciente, e as pessoas confundem consciência com estar acordado, prestando atenção em algo, e não é essa. A consciência é uma consciência de onde viemos e para onde vamos. O que somos de verdade? É esta consciência que é um ser espiritual, vivendo uma experiência material. E esse ser espiritual, ele habita na erraticidade como um todo. Provavelmente não, ele afirmando, nós somos ligados ao planeta Terra por uma coisa chamada magnetismo. Enquanto nós estivermos ligados ao magnetismo, à psicosfera da Terra e tudo mais, nós necessitamos estar aqui. Mas quando nós tomamos a consciência que nós podemos evoluir, nós podemos fazer muito mais pelo bem universal, tudo que está no Evangelho, tudo que está nos aprendizados, tudo que está ali para nós darmos esse salto quântico, a gente consegue romper esse magnetismo que nos prende ao planeta Terra e sim dar esse salto quântico, ir para algum outro local. Na casa do Pai existem muitas moradas. Agora, se a gente continuar alimentando todos aqueles seres que ainda estão aqui no planeta, que foram também trazidos para cá da mesma forma que nós, e que nós alimentamos através de raiva, ódio, de palavras de baixo calão, de vícios, de tudo isso, enquanto a gente continuar alimentando toda essa turma, o planeta não evolui. Por isso, Jesus disse, são chegados os tempos, e neste momento a gente está realmente vivendo a última oportunidade de reencarnação. Por isso que tem de tudo por aí, pessoal. Agora, a gente tem que escolher o que a gente quer, se a gente quer ficar na nota de corte, ou se a gente vai realmente ficar de novo num sono muito demorado e aprender a quebrar pedra novamente. Bom, é no consciente que se opera a evolução. Por quê? É aqui, agora, nesse exato momento que eu estou encarnada, que eu estou aprendendo coisas novas. E às vezes, quando a gente vai aprender qualquer coisa nova que dá um despertar na gente, você fala assim, isso é muito difícil, acho que não vai rolar. Você começa a mexer, dali um pouquinho, parece que vem um conhecimento que você não sabe de onde, fala assim, nossa, como isso é fácil. E se torna uma coisa super fácil. Por quê? Sem querer, a gente não sabe como, a gente acessa essas memórias que nós já temos esse conhecimento. Porém, nós estamos limitados. É aquela coisa, a criança fez uma arte, a gente não vai lá e não tira o brinquedo que ela mais gosta. Deus nos colocou no cantinho da disciplina aqui no planeta Terra há muitas encarnações, há muito tempo atrás. Nós estamos no cantinho da disciplina ainda. Então, ele nos tirou aquilo que a gente talvez mais gostasse. E para isso a gente precisa experienciar novamente. Não significa que nós passamos em todos os reinos aqui no planeta Terra, como eu já disse. Mas sim, nós estamos experienciando para quê? Melhorar a nossa moral, melhorar os nossos defeitos, os nossos vícios, para que possamos evoluir. Instinto e razão são duas etapas no processo evolutivo e são dois momentos do mesmo processo, o de evoluir. O instinto fez parte e faz parte de nós. A razão do consciente, do momento, do aqui e agora, também faz parte de nós, mas faz parte nesta encarnação. Para a evolução, ela vai fazer parte de um todo. Não é uma coisa que eu tenho que ficar pensando a razão, instinto. É natural. Naturalmente, as coisas evoluem. E o que fazer para evoluir é repetição, por isso que a gente repete. Então, é para repetir, para a gente aprender, porque não é um hábito. Hábito, nós adquirimos ou os deixamos. O aprendizado nunca.
Às vezes a gente adquire bons hábitos, né? Bons hábitos numa leitura, bons hábitos como um evangelho no lar para harmonizar a casa, outros tipos de hábitos que eu possa, que me sente bem. Ah, eu quero acender um incenso, eu quero limpar a casa, sei lá, com tal coisa, com me falar que não importa, são bons hábitos que aquilo te faz bem. Porém, nós também às vezes podemos adquirir maus hábitos. E esses maus hábitos, eles nos levam a um caminho. A gente vai continuar com esses hábitos que nós novamente resolvemos despertá-los, ou nós vamos nos dar uma chance de mudar e evoluir. Cabe a nós a escolha. Não cabe ao vizinho e simplesmente a nós. E aí, o que acontece aqui? No livro No Mundo Maior, André Luiz, no capítulo 3, ele vai falar do inconsciente, do consciente, do superconsciente. É aquilo que Freud disse do ego, do id, do ego e do superego. Aqui, literalmente, nós temos passado, presente e futuro. E futuro. Nós estamos aqui. Só que aí, para isso, nós temos que entender o seguinte: leiam este livro também. Leiam este livro para entender o que ele quer falar com a casa mental, processo redentor, tudo. A Fátima falou muito bem sobre a meditação. E ela foi muito, muito boa com falar de meditar no mínimo uma vez por semana. Eu diria que a gente deveria meditar todo dia. Eu preciso adquirir esse hábito salutar. Porque quando a gente consegue acalmar a casa mental, fica tudo mais leve e suave, muito mais tranquilo. Dizem os estudiosos que realmente nos mundos de regeneração, em outros lugares, a gente não vai precisar ficar articulando, a gente articula para falar, a gente articula demais, e a nossa mente faz um barulho que, se viesse os seres elevados de outros orbes aqui, os tremendo ruído. Exatamente, eles iam escutar um barulho dos infernos, falando português claro. A gente é muito barulhenta, a nossa mente é terrível. Fazendo uma parte muito rapidamente que dá tempo. Joana de Ângeles, uma vez, levou o Divaldo, falou assim: se prepare que esta noite nós vamos visitar uma pessoa, vamos te levar no lugar, alguma coisa assim. Ah, beleza, ele se preparou tudo e falou assim, quando ele desdobrou, falou assim: Divaldo, nós vamos a um lugar, mas você precisa fazer silêncio. Ele contando, você ri, que ele fala assim: como assim? Eu sou uma pessoa educada? Como que eu não ia fazer silêncio? Eu vou fazer silêncio, eu sou educada, eu não vou ficar fazendo show por aí, assim, assim, assado. Ele ficou bravo com aquilo. O que aconteceu? Chegou desse lugar, eles foram para um hospital, onde estava uma pessoa muito querida do Divaldo, que havia desencarnado, e quando o Divaldo viu, tomou aquele choque, aquela emoção. Foi só apenas uma emoção do Divaldo, e a pessoa lá, o desencarnado, lá o espírito, deu aquele choque todo. E Joana fez silêncio mental. Nós somos muito barulhentos, não só na voz, mas a mente da gente é um problema sério. É isso que eu falo muitas vezes, Márcia, quando das minhas maluquices. Eu sempre, quando faço nas minhas orações, eu falo: obrigada, Pai, pela tela de proteção que tem em volta da Terra, porque se o pensamento humano, do inconsciente humano, pudesse ser liberado, a gente estragaria muitos outros lugares por aí, porque a gente solta muita coisa pela mente, e de vez em quando eu fico até doida, porque a sensação que eu tenho é que eu estou dentro de um campo de futebol. Eu não vejo a partida, mas eu vejo o pessoal curtindo adoidado. Isso me deixa muito irritada. Então, Sol, é esse o negócio. Você carrega para você essa situação. Não leve. O outro é o outro. A gente não consegue mudar o outro. A gente consegue exemplificar para o outro para ver se ele consegue seguir. Aqueles que falam que você não bate bem da cachola, que isso, que aquilo, deixa o outro no momento certo. O importante é assim: tenha compaixão, se ligue com seu mentor e faça a sua parte, que você vai ter certeza que a gente vai conseguir evoluir. Mas quando a gente fica naquela situação que, tá tirando barato da minha cara, não é legal isso, aquilo lá, o outro tá fazendo aquele barulho com a mente, que não sei o quê, deixa. Nós estamos todos no mesmo barco. Como disse Jesus. Mas vai conseguir, todos nós vamos conseguir. Jesus disse: deixai crescer o joio e o trigo juntos. Eu não sei se eu sou trigo, eu acho que ainda sou joio. Então a gente precisa...
Eu acho que eu não me considero nem joio. Eu acho que tem uma coisa mais inferior a joio, viu? Não, não tem não, não tem não. Na verdade, a gente está no meio termo, eles estão ainda passando Ai. na peneira para ver o que a gente vai ser. Mas vamos lá, pessoal, antes que acabe o tempo. O superconsciente, tudo é expectativa e é onde se preparam as conquistas do amanhã. Tudo que a gente mentaliza, tudo que a gente quer, que projeta, mas é aquela história que a gente fala, tem que tirar do papel, tem que colocar em prática, mas para colocar em prática, o material, o moral e o espiritual, a gente precisa fazer uma parte. E ele diz assim, aquilo que uns ainda se esforçam para adquirir, outros já conquistaram. No mesmo indivíduo, esses limites também variam durante uma encarnação, sendo esta precisamente o período das aquisições e transformações da consciente. Foi o exemplo que eu acabei de falar agora há pouco. Você começa a fazer alguma coisa e, de repente, você fala assim, por exemplo, você nunca costurou na vida, a pessoa nunca costurou na vida. Aí fala assim, eu vou tentar costurar. Dali um pouquinho, você começa a ter ideias e você começa a fazer um negócio e fala, nossa, como isso é simples, é só fazer isso, fazer aquilo. Você só precisa de algumas dicas do equipamento que você vai fazer. Ou aquela pessoa que, de repente, para os meninos aí, fala assim, vou mexer num carro, num motor, um monte de coisa. Você sabe aonde apertar o parafuso. Isso já está lá, mas para isso a gente precisa fazer com que essa parte do superconsciente, essa parte do futuro, realmente não seja viver no futuro, mas sim entender que existe um amanhã melhor do que hoje. Porque a gente, na verdade, no momento que nós estamos na encarnação, nós temos que viver o hoje. O futuro realmente a Deus pertence. E aí o aprendizado, sim, que a gente vai conseguir chegar lá. Na casa do nosso pai existem muitas moradas, nós estamos aqui. Se não tivesse isto daqui, que é a nossa lua, isto daqui seria enlouquecedor. Nós já estaríamos aqui cozidinhos, porque não teria força gravitacional e a gente estaria aqui. Aqui entre os cinturões, procurem ler sobre o planeta que explodiu. Vocês sabem que tem um cinturão de asteroides aqui. Ali é um planeta que explodiu em função das situações que a humanidade de lá fez. Então, aqui nós estamos nesse local e eu achei maravilhoso o final do livro, tanto que eu fiz uma cópia para ler para vocês. Ele fala assim, o Divino Amigo fornece roteiro seguro para todos, cada um de nós. Sentindo-o e convertendo-nos a ele, edificaremos em base segura o nosso futuro. De conformidade com o trabalho que livremente executamos, estaremos construindo ou destruindo os valores na senda da evolução, que no nosso nível, razão é progresso moral e psíquico. Quem não aspira a ascender, quem se conserva ocioso na praça pública, sem esforço autoeducativo, quem palmilha as sendas do mal e desce e destrói o próprio eu, extinguindo a luz da sua compreensão. Quem pratica o bem, quem nunca se contenta com as aquisições já realizadas e procura ascender cada vez mais, sobe e se dilata a si mesmo, cria a própria riqueza de concepção e potência da alma. A punição e o prêmio são automáticos e inexoráveis, ou seja, é automático e nós estamos fadados a conquistá-los. Como um companheiro inseparável para a ascensão, temos a dor que, pelas reações de espírito que provoca, é agente seguro de progresso para fases e dimensões superiores no campo da consciência. Não é, pois, a vida um fim, mas um meio para outra mais alta finalidade, a evolução. Se a gente seguir esse moço que está aqui, que eu não sei se realmente a fisionomia seria essa, mas é o que mais se aproxima daquilo que a gente conhece como exemplo e como caminho a seguir, com toda certeza, nas moradas da casa do Pai, nós seremos realmente aquilo que eles precisam. O Divino Jardineiro está colhendo e colocando e nos dando a oportunidade de semear. O Divino Jardineiro está nos chamando para que possamos fazer esse Jardim do Éden junto com ele. Só que a gente tem que dar o nosso passo, porque, como diz Haroldo Dutra, ele está contratando. Cabe a nós seguirmos a luz e buscarmos estar, desta vez ao menos, do lado certo, do lado da luz, e buscarmos essa melhora. Dúvidas?
comentários, sugestões, que ainda a gente tem um tempinho, ó. O que me vem aqui agora, que vem, falou assim no meu mental, a dor é a fricção entre o estacionamento e o avanço. Então, ela é necessária para isso, para a gente sair do lugar comum para esferas maiores da nossa evolução física e mental, né? Mas, falando sobre essa história que você comentou sobre as potencialidades... Só um minutinho, vamos voltar na dor um minutinho antes de você concluir. Nós não precisamos da dor. Às vezes a gente tem a dor que é o que nos impulsiona. A gente não precisa dela. Agora, às vezes a gente patina tanto em certas coisas que realmente precisa doer. Precisa doer para a gente seguir em frente. A mesma coisa que a raiva, a gente acha que a raiva é uma coisa horrível, é ruim, mas às vezes é a raiva que nos impulsiona a tomar a atitude correta. Pode concluir o que você ia falar. Mas a dor é essa parte. Eu não considero a dor uma coisa ruim, nunca considerei. Né? Eu considero a dor como assim, eu estou estacionada, parada em mim mesma, eu não quero... Aí acontece, tem as repetições, né? Que o pessoal reclama muito, está acontecendo uma coisa, ela se repete. É a mesma situação com outra cara. Ela está se repetindo. Quer dizer, ela provoca uma dor, porque você acha que você não está evoluindo. Mas a dor é essa fricção entre você ter que sair de onde você está para ir para outro lugar. Provoca dor porque você não está acostumado e você não quer avançar. Você quer continuar do jeito que você está. Mas, em relação a isso que você falou sobre as aptidões que você vai aprendendo, eu tenho uma amiga minha, ela é espetacular, eu chamo ela até de rainha. Ela tem a parte mediúnica dela é interessante no passo que, se ela encontra alguma coisa que quebrou dentro de casa, seja o que for, uma geladeira, um carro, alguma coisa, ela consegue descobrir o problema sem conhecer e resolve o problema por si só. Ela já teve situações em que ela quebrou algo dentro do carro, ela, perto do carro, conseguiu descobrir o problema, explicar pro mecânico, o mecânico não acreditar, teimar com ela, para no final ele falar, olha, não sei como a senhora descobriu, o meu problema é esse mesmo. É fantástico essa mediunidade dela. Na verdade, o futuro da humanidade é realmente, cada vez mais, a gente usar a mediunidade. O futuro é os médicos pararem de mandar a gente fazer exame e ter aquela conversa olho no olho e perguntar, como é que você dorme? Você dorme do lado esquerdo, do lado direito, de barriga para cima, de barriga para baixo? De que forma você dorme? E fazer um monte de coisas onde ele vai avaliar a pele, os olhos, um monte de coisa, e vai fazer a medicação correta. Pode ser que até precise de algum exame e sejam coisas muito mais fáceis do que a gente tem hoje. Então, sim, estamos fadados a evoluir, mas para essa evolução, a gente não pode deixar de fazer a nossa evolução moral, a reforma íntima, porque senão, pessoal, a gente vai patinar. A gente vai continuar repetindo. Por que situações repetem na nossa vida? Porque a gente não aprendeu a fazer direito. Às vezes a gente fez uma situação, aconteceu qualquer coisa, brigou com não sei quem, passou anos, 10 anos depois, a mesma situação volta. Aí você fala, caramba, já passei por isso, de novo. É a oportunidade da gente fazer diferente. Eu tomei aquela atitude na época, deixa eu tentar tomar essa. E aí, quem sabe, as coisas melhoram. É assim que funciona. Fátima? Repetição. Sempre. Pessoal, estou ainda à disposição se vocês quiserem mais alguma coisinha, um comentário. Não tem certo nem errado. O que eu disse aqui, se ficou bom para vocês, levem para casa. Se não ficou, deixe aqui e busquem um aprendizado. Perguntem para a dirigente, que ela é a pessoa mais adequada a responder, ok? De minha parte, se vocês não tiverem dúvida, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão, pessoal. Nós que agradecemos, Márcia. Foi muito boa a sua aula, você deixou bem claro, esclareceu bem a aula. Eu amei, né? Como Que sempre, bom. eu gosto das suas aulas, né? Obrigada. Pena que você não vai vir mais. E eu posso ficar 5 aulas sem falar, né, Fátima? Já falei demais hoje, fico 5 aulas sem falar. Isso, só que você vai encerrar, né? Lembra? Você vai encerrar, você vai continuar falando. Então, vou ficar gente, 5 aulas sem falar.
Alguém tem mais alguma dúvida, sem ser a Sol? Alguém tem falar alguma coisa? Márcio, não entrou a Grazi, nem a Nicole, nem a Ana, né? Isso, não entraram. Não entraram. A Mirth está viajando, tá? 2 Tá. semanas. Tá bom. Só para eu saber. Então, gente, alguém tem dúvida? Essa aula foi muito bem esclarecida. Só uma coisa que eu percebi, Fátima. Eu percebi nessa aula que todos nós recebemos um tratamento na parte... como o pessoal ficou muito ligado no cérebro, né? Eles aproveitaram o dia de hoje para fazer um tratamento, principalmente no sistema límbico, e também eu não sei o que foi que eles fizeram, mas todo mundo, se alguém conseguiu perceber ou sentir, deve ter sentido uma coisa assim, como se fosse uma leveza no meio da cabeça. Eles trabalharam hoje num tratamento que todo mundo recebeu, tá? Que bom. Alguém percebeu? Eu sou suspeita para falar, né? Então é melhor ficar quieta. Eu também, né? Não posso falar. Alguém percebeu? Então por que eu tenho que ficar quieta? Por que eu tenho que falar, então? Vou ficar quieta, então. Não é isso só. É que, na verdade, é assim, quando eu falo que eu sou suspeita para falar, é que a gente sente algumas coisas. Na hora que vocês estavam fazendo a preparação, teve um clarão aqui dentro da minha casa e eu comecei a bocejar muito, desprender muita energia. E realmente eu vi os mentores todos aqui nos auxiliando. Então, eu só posso dizer que eu confirmo o que você está dizendo, porque eu não sei o que eles estavam fazendo. Eu achei que até que eles vieram aqui me intuir realmente para auxiliar na passagem da aula. Então, mas se fizeram tratamento, eu quero só agradecer. Foi muito fizeram, bom. bem no sistema límbico. Como foi falado? Eu não sei o que fizeram, mas a Sol tem razão. Nessa Sol tem razão, porque eu também vi vários mentores na aula toda, junto com nós, e eles estavam todos de branco. Isso. Todos de branco. Então, não é que eles estavam de branco, Fátima, eles não têm formato. Você só vê não, mas ele, né, no seu ver, no meu ver, eles estavam todos de roupa branca, e eles estavam todos, parecia que estavam todos aqui na minha casa, né? A intuição aqui eu percebi foi isso, né? Cada um vê da maneira como a gente entende, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, nós vamos encerrar a aula de hoje, agradecendo muito a Márcia por essa aula, e